Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vimos anteriormente, né, as primeiras movimentações do poder civil em relação ao caso das aparições, né, e vimos então o Ministério Público e o chefe de polícia interessado no caso, tomando depoimento. O Ministério Público tomando depoimento da Bernadette, né? E vimos também o padre Francis Trochu, que é um grande historiador, né? Reconhecendo, né, o papel providencial desses primeiros depoimentos, né, como os primeiros documentos do caso, né? A primeira escrita de uma história sobre as aparições. E nós vamos ver agora outras movimentações do poder civil. A saída das vésperas. Depois de sair do tribunal, Bernadette foi ter com os pais. Desde que o procurador imperial permitia as visitas à gruta, já não tinham que se preocupar com o comparecimento da filha diante de tão importante personagem. Bernadette voltou à igreja para as vésperas. Pouco depois, 2 homens seguiam o mesmo caminho e pararam nas proximidades da praça de Porsche, por onde devia regressar a criança. Os raros transeuntes deste local reconheceram o comissário Jacomé, acompanhado de Pierre Calais, guarda rural. Não há nada que possa substituir o testemunho de Pierre Calais. Vamos ao testemunho. Jacomé chamou-me, fui à sua casa. Parece-me, disse-me ele, que essa tal Bernadette está na igreja. Tenho de conhecê-la. Venha comigo. E fomos-nos postar diante da igreja. Jacomé não envergava o uniforme de comissário. Estava à paisana. Nem sequer trazia boné. Quando a multidão se dispersou, vi Bernadette com algumas pessoas de família e disse a Jacomé: Ei-la. Aquela? Essa mesmo. Então aproximou-se, tocou-lhe no braço e disse: Tu vais seguir-me. Bernadette respondeu: Sim, senhor, onde quiser. Ela conhecia Jacomé, como toda a gente. As pessoas de família não disseram nada. Os parentes em questão eram a tia Bernarde e a tia Lucille, que se tinham encontrado à saída com a sobrinha. Lucille Casterot separou-se de Bernadette para avisar François e Louise Soubirous. Entretanto, Jacomé, seguido do guarda rural, conduzia Bernadette para sua casa. Não havia, então, continua Calais, esquadra de polícia. Ainda não tínhamos chegado à porta da administração quando alguém gritou: Pobre Bernadette, vão te prender. Ela respondeu com um sorriso: Não tenho medo. Se me prenderem, hão de me soltar. A multidão seguia Bernadette na casa do comissário Jacomé. O comissário, que contava então 37 anos,
ocupava como inquilino o térreo da Casa Senac, na rua Saint-Pierre, que é a continuação da estrada de Tarbes. No primeiro andar morava Jean-Baptiste Estrade, um celibatário de 38 anos com sua irmã mais nova, Mademoiselle Emmanuelite. No segundo, um dos vigários de Lourdes, o padre Jean-Bertrand Penn, com a sua irmã Jaquette. Ouçamos ainda Pierre Calais. Quando chegou à porta de casa, Jacomé disse à pequena: "Segue-me." E aos que a acompanhavam: "Vocês não têm nada a fazer aqui." Tinha uma grande autoridade e um enorme descaramento. Entrei com Jacomé e Bernadette na primeira sala, onde era o gabinete. Jacomé abriu uma porta que dava para o pátio e por ela se foi com Bernadette. Quando nós chegamos, Madame Jacomé encontrava-se no primeiro salão, onde ficou comigo. Durante o interrogatório, ela ia escutar junto da porta e ria-se. Madame Jacomé, de certo uma boa alma, não se manifesta aqui com bastante finura. Quanto ao seu marido, que será tão desprezado mais tarde, mereceu bem o elogio de Raymond Prat, ao tempo escrivão do Tribunal Civil de Lourdes. Abre aspas. Jacomé era um homem muito inteligente e cumpria muito bem as suas funções de comissário. Só por isso, o guarda rural devotou-lhe uma admiração sem limites. Aqui, mais um trecho do guarda rural, né? Nunca tivemos outro igual na cidade, afirmará o bom subordinado. Temiam-no e, todavia, ele não era rigoroso nos processos verbais e nos pequenos delitos. Um bom homem, alegre e espirituoso. Um rosto atraente, sobretudo quando estava de uniforme, com o seu chapéu alto. Até parecia um general. Nas comunas, a sua primeira visita era para os párocos e era sempre bem recebido. Eu acompanhava-o muitas vezes. Nunca lhe ouvi uma palavra contra a religião ou contra os sacerdotes. Não empregava calões, não praguejava e nunca dizia um palavrão. Aqui então tem uma nota dizendo que isso aqui está no inquérito que fizeram lá o primeiro inquérito que se fez para apurar todos os fatos, né? Por seu turno, diz a nota, né? Adolphe Danglars, que era o sargento, né? Descrevê-lo-á como, abre aspas, um homem agradável, cabeça muito desenvolvida, cabelos negros, porte distinto, bem educado, alegre, gentil, muito franco. Tinha bons princípios religiosos, nada contrário nas suas conversas e assistia aos ofícios religiosos. Isso o Danglars falando, né? Abre aspas de novo. Nessa época, 1858, afirma o padre Fontaine, pároco de Saint-Jean-de-Tarbes. As suas relações com os sacerdotes eram as melhores possíveis. Como Peyramale vivia sozinho e apertado num andar alugado, a família Jacomé partilhava com ele a honra de acolher os sacerdotes dos dois cantões de Lourdes e de Argel e de lhes dar hospitalidade. Enfim, um depoimento não menos favorável que provém do próprio confessor de Bernadette, o padre Pomian. Jacomé fora-nos muito recomendado pelo padre Laurence, sobrinho do bispo. Em Lourdes, foi nosso amigo
e nosso colaborador. O pároco sentava-se frequentemente à sua mesa. Então, vocês veem o cuidado, né, que o padre Francis Trochu tem de traçar com justiça, né, o perfil dessas pessoas que exerciam, né, o poder civil neste momento específico, né, de Lourdes. Acho que isso também, não só porque ele era um grande historiador, né, mas porque ele queria fazer justiça, né, às pessoas. Porque essas pessoas que primeiro interrogaram Bernadette, depois das coisas ficarem muito claras, né, e de todo mundo ter certeza que foi Nossa Senhora que apareceu, né, em Lourdes, esses primeiros interrogadores de Bernadette ficaram assim com a biografia manchada. Algumas biografias que iam saindo, né, iam sendo muito injustas com essas autoridades, né? Então o padre Francis Trochu, a bem da justiça, né, tenta nos dar uma, digamos assim, uma visão realista das coisas enquanto elas estavam acontecendo, né? Para que talvez a gente possa ter uma visão mais equilibrada, né, da situação, do drama humano que todo mundo estava vivendo naquela cidade, né? Perante uma manifestação sobrenatural, né, da mais alta fonte, né, que é a Nossa Senhora. Então, eram pessoas, até onde nós estamos sabendo aqui, né, religiosas. Aqui é uma missa, né, o Jacomé recebia padres na casa dele, enfim. Era um homem distinto, né? Estrade não contradisse em nada Pierre Calais na apreciação do seu antigo colocatário. Este funcionário, diz Estrade, né, tinha uma expressão franca, aberta, feliz, que o favorecia bastante. Era, além disso, inteligente e instruído, o que lhe dava um certo ar de distinção. Em Lourdes, grandes e pequenos cumprimentavam-no com apertos de mão. E a antipatia inerente ao seu cargo não diminuía em nada a popularidade da sua pessoa. Como comissário, ninguém melhor do que ele sabia tratar com um patife e levá-lo a confessar. Em sua casa, como é natural, reinava a deformação profissional de um policial que tivera sob o olhar inquisitorial mais criminosos do que inocentes e que vê a hipocrisia em qualquer pessoa que compareça como acusado. Sendo, entretanto, homem justo e humano, como afirma o gendarme Mallet, Jacomé era bem visto, menos pelas classes inferiores, antes do caso da gruta, pois mostrava-se muito indulgente para com os pobres. Então, depois do caso da Bernadette, é que a figura dele ficou, digamos assim, manchada, né? Talvez injustamente. E vamos ver por que ficou também, né? A sua desgraça foi ser envolvido, sem nada compreender, em acontecimentos cuja repercussão seria mundial. Não penetrou no mistério e não pôde prever o futuro. Esse é o drama, né, da pessoa. Né?
Quando lhe falavam das visões de Bernadette, encolhia os ombros. Mas no seu meio, não foi ele o único a rir. Como tantos outros, Madame Jacomette ria-se daquela senhora desconhecida que honrava Mademoiselle Soubirous com as suas visitas. Sem dúvida, o comissário de polícia se mostraria muito mais circunspecto se sentisse, de qualquer modo, em contradição com o clero e com a justiça. Mas ele orgulhava-se do fato do procurador imperial e do administrador adotarem as suas conclusões e supunha, não sem certa verdade, que ao padre Peyramale não gostaria muito ver esse caso das visões arquivado de uma vez para sempre. Não desgostaria. Né? O padre Peyramale não desgostaria, né, de ver essa coisa esquecida. Né? Passarão alguns meses, durante os quais o pároco de Lourdes se envolverá, segundo a sua própria expressão, na reserva e no silêncio mais absolutos. Ele não conhece essa gruta e não quer conhecê-la. Isso aqui são expressões usadas numa carta que o próprio Peyramale escreveu a Roland, ministro da Instrução Pública e dos Cultos, em 18 de julho de 1858. Então veja que realmente o Jacomé, quando ele estava agindo, né, ele via, né, inclusive o poder clerical, né, com a mesma atitude dele, uma atitude de reserva, né? Uma atitude de reserva. Aqui uma citação do inquérito. Por que? Pergunta o escrivão Prat. Por que razão empregará Jacomé tanta energia neste caso? Creio que ele agiu de boa fé. Nunca lhe observei atos de irreligião, nem nada de repreensível na sua conduta. Os crentes viram nele um inimigo e encontrar-se-iam facilmente 200 mulheres que gostariam de o atirar ao Gave, no rio. Né? Então, ele começou a ter esse sentimento de inimizade dos crentes, que já no início, né, já acreditaram, né, nas visões de Bernadette. Né? Jacomé, julgando cumprir apenas o dever de polícia, ia perder a sua grande popularidade. Mas a história não tem o direito de tornar seus injustamente os rancores efêmeros. O primeiro historiador das aparições traçou do comissário de Lourdes uma caricatura na qual o funcionário recusou sempre reconhecer-se. Esse primeiro historiador das aparições, nós vamos ver quem que é. E a severa apreciação publicada durante a sua vida o afetará ao ponto de abreviar os seus dias. Olha que coisa incrível, né? Ele morreu amargurado, né? Morreu com 52 anos, no dia 5 de agosto de 1873. Ouçamos Henri Lasserre. Esse é o historiador, o primeiro historiador das aparições. A quem o padre Francis Trochu acusa de injustiça, né, para com o comissário Jacomé. E é exatamente por isso que Francis Trochu está fazendo todas essas considerações aqui na biografia. Tá certo? Para resgatar
não é? A justiça. Então, o que o Henri Lasserre vai dizer? Né? O padre Francis Trochu vai se opor a várias informações e textos do Henri Lasserre aqui ao longo da biografia dele. Então, ele diz o seguinte: muito à vontade perante os fatos obscuros e complicados, este homem embaraçava-se quando se deparava com a simplicidade. A verdade desconcertava-o e parecia-lhe suspeita. O desinteresse excitava-lhe a desconfiança. A franqueza torturava-lhe a inteligência. Ávida por descobrir em todo lado duplicidades e subterfúgios. Em virtude dessa monomania, a santidade pareceu-lhe, sem dúvida, a mais monstruosa das fraudes e julgou-a implacavelmente. Era como as aves noturnas, que só veem nas trevas e que, à luz do sol, chocam contra as árvores e as paredes. Veja que esse Henri Lasserre é um bom escritor, né? Um bom escritor. Tá certo? E a biografia dele foi muito lida, né? Foi muito lida. Tá certo? Aqui, antes, tem uma nota que aparece no momento em que ele fala que esses escritos do Henri Lasserre abreviou os dias do comissário Jacomé. Né? Então é a nota 190. Diz assim: Notre-Dame de Lourdes, em folho 4, página 70 e 72. Entre outros traços característicos atribuídos a Jacomé por Henri Lasserre, há também estes. Abre aspas. Contente com a sua pessoa, estava, no entanto, descontente da sua posição. Daí um certo orgulho muito vivo e um ardente desejo de se destacar. Intrometia-se em tudo, dominava quase toda a gente e dirigia mais ou menos os negócios da cidade. Tal era o comissário da polícia, tal era a personagem importante de Lourdes quando tiveram lugar as aparições da gruta de Massabielle. Imagine-se a surpresa indignada, dolorosa, de Jacomé, ainda então comissário de polícia de Lourdes, quando a Reine du Monde Catholique, onde, a partir de 19 de dezembro de 1867, começou a aparecer em folhetins o trabalho de Lasserre. Publicou essas linhas ofensivas no seu número de 25 de maio de 1868. Correu ao episcopado de Tarbes e anunciou a Monsenhor Laurence que ia processar Lasserre, o Jacomé, né? Os seus sentimentos cristãos, as suas excelentes relações com o clero e com o bispo, tinham-no inspirado a notificar o prelado da sua resolução. Então ele queria processar o escritor, né? O historiador. O bispo deteve-o, temendo mais do que qualquer outra coisa, nesses princípios em que o milagre não estava ainda universalmente acatado, o ruído da imprensa e o escândalo de um processo. Pediu insistentemente a Jacomé, justamente indignado, que renunciasse à sua queixa, dando-lhe a entender que seria talvez mais vantajoso conseguir uma retificação espontânea, prometendo pedi-la e afirmando obtê-la da equidade de Lasserre. Monsenhor Laurence não sabia ainda quem era o escritor com quem teria de haver-se. Abre aspas. Quando o livro apareceu, 15 meses mais tarde, ele foi publicado em partes, né, depois que foi editado em livro, Jacomé tinha pedido e recebeu licença para mudar de comissariado. Ele foi para Avignon, né? Tinha saúde abalada e morreu pouco depois, minado, dizem, pelo desgosto que lhe causara aquela violenta e iníqua agressão. Monsenhor Laurence
cumpriu, em relação a Lasserre, a promessa que fizera a Jacomé. Eis resumidas pelo vigário-geral Forran, numa carta de 26 de dezembro de 1868, o pedido do bispo e a resposta do autor em relação ao caso Jacomé. Né? O prelado ficou primeiramente chocado pelo tom agressivo de que toda a obra está imbuída a respeito de pessoas que, pela sua posição, se encontram envolvidas neste caso. Os missionários de Garrison, encarregados da obra da gruta, fizeram-lhe observações a esse respeito. Pediram-lhe que suprimisse as expressões acerbas, que contristavam o coração do prelado. E este último não o deixou ignorar que, sem essas condições, não poderia, embora com grande pesar, aprovar o seu livro. O senhor respondeu que não mudaria nada no que estava redigido, que queria escrever essa história como se poderia escrever um século depois do acontecimento, e que não se importava que o seu trabalho não tivesse aprovação episcopal. No momento de tomar o caminho de Roma para assistir o Concílio do Vaticano, que seria então o Concílio Vaticano I, né? Monsenhor Laurence redigirá uma nota sucinta, datada de 28 de novembro de 1869. Portanto, depois da obra completa ter já aparecido nas livrarias. Nessa nota, destinada à Santa Sé, um parágrafo diria respeito a esta obra. Ei-la na sua totalidade. O trabalho do Sr. Lasserre, publicado primeiramente na Revue du Monde Catholique, foi objeto de inúmeras observações da parte dos missionários que cuidam do santuário de Nossa Senhora de Lourdes. O escritor não lhes deu nenhuma importância. E o seu livro, aliás interessante e cujo fundo é verídico, está prejudicado por graves faltas. Tem demasiado a forma e, por vezes, a realidade do romance. Enferma de inexatidões quanto aos fatos e à doutrina. Exagera os erros daqueles que combateram a obra divina da gruta. E falta não só à caridade, como também à justiça. O bispo de Tarbes não aprovou este livro. Monsenhor Laurence, na precedente nota à Santa Sé, tomava a defesa de Jacomé e do Tour, assim como do antigo prefeito de Tarbes, Barão Massy. Quando o livro apareceu, Massy já tinha falecido. Henri Lasserre fora informado da injustiça que faria a sua memória. Abre aspas, o superior dos missionários, ouvindo da sua própria boca a leitura do manuscrito, dissera-lhe: o senhor calunia Massy. A viúva do barão Massy, toda entregue à sua dor e à educação dos filhos, suportou a afronta como generosa e grande cristã, esperando com a magnanimidade que dá à força do direito a ocasião de reabilitar a memória do seu marido. Mais tarde permitirá a um delegado do bispo de Tarbes que copie todos os documentos oficiais reunidos pelo antigo prefeito relativos aos acontecimentos de Lourdes e destinados a fazer luz fazer luz sobre o comportamento do barão Massy. Dutour era conselheiro do Supremo Tribunal de Apelação de Pau, quando foi publicada a obra de Henri Lasserre. Esse magistrado, a quem era atribuído o horror da superstição, no livro, né, comungava 3 vezes por semana. Desprezando o homem e seus escritos, não quis apelar nem para os juízes, nem para o público. Contentou-se em redigir para os seus filhos e netos um memorial justificativo. Era um protesto, mas o mais discreto possível. O silêncio do barão Massy, o silêncio magnânimo de Jacomé, o véu de discrição lançado por Dutour sobre a sua própria apologia,
Tudo isso devia ratificar Henri Lasserre na convicção errônea que ele aceitara. Escreverá friamente no seu livro Bernadette, 1879, abre aspas, quanto ao procedimento da administração, se bem que tivéssemos com uma independência absoluta e uma rara franqueza, falado dos homens e das coisas, não se ouviu um protesto, uma reclamação. O seu silêncio absoluto, a sua total ausência de reclamação, é uma aquiescência formal à exatidão de tudo quanto, no nosso relato, diz respeito ao papel que desempenharam. A quem quer que leia o nosso livro, é absolutamente evidente que, se não tivéssemos tido por nós a verdade inegável, todos aqueles de que falamos nos teriam intentado, com a certeza de os ganhar, 20 processos por difamação. Ora, ninguém nos dirigiu a menor reclamação ou retificação. Em 1879, Lasserre podia cantar vitória com toda a segurança. Os que ele desafiava guardavam silêncio na sepultura, até Monsieur Laurence morrera. Então aqui vocês têm todo o caso, né, de difamação a que o padre Francis Trochu está se referindo aqui. E ele, então, está tentando, com o livro dele, né, muito posterior, resgatar certas verdades, né, em nome da justiça. Esse historiador fez muito mal. Ele contou com o fato de ter sido o primeiro historiador, né? O livro dele saiu, foi o primeiro, né? Completo, com todas os fatos, né? Mas foi profundamente injusto, né? E profundamente orgulhoso, né? Tá certo? E não, enfim, não voltou atrás nunca, né? Então, e o mesmo autor evoca figuras sombrias que se relacionam com o comissário de polícia de Lourdes e com o procurador imperial. Herodes, Caifás, Pilatos, os inimigos declarados, os covardes, os fracos, os céticos. Veja, a quem esse historiador compara, né, aqueles homens do poder civil que estava tentando descobrir o que estava acontecendo, né? Então vamos ao interrogatório, né? Aqui foi uma pausa. Vocês lembram que a Bernadette foi à casa do Jacomé e o Jacomé fez um interrogatório, né, a ela, né? O interrogatório. Mas esqueçamos isso. Nessa tarde do domingo, Bernadette está de pé, frente ao comissário da polícia. Este fala sentar diante da secretária, porque o interrogatório pode ser demorado. Imagina também, gente, queria que vocês imaginassem a tranquilidade da Bernadette diante do poder civil, né? Era uma menina ignorante, né, de 14 anos, né? Ela podia ficar muito bem e justificadamente, né, assustada, nervosa, de alguma forma intimidada, né? Veja a tranquilidade dessa santa, né? Jacomé olha bem nos olhos, mas não vê senão candura. Talvez tenha visto também o medo, mas não. Eu já não era eu, não tinha medo, confessará mais tarde Bernadette a uma companheira. Havia em mim qualquer coisa que tudo vencia. Essa qualquer coisa era, podemos afirmar, a força celestial, a graça sobrenatural. Jacomé, oficial de paz,
apenas viu nas aparições da gruta um atentado à boa-fé das pessoas crédulas, e só intervirá para prevenir eventualidades que poderiam perturbar o sossego da cidade. Aqui eu tenho uma nota breve dizendo assim: Emmanuelite Estrade e seu irmão escreveram cada um, em particular, as suas recordações desse interrogatório de 21 de fevereiro de 1858. O relato de Estrade tem 17 páginas. O de sua irmã é muito mais breve. Por seu lado, Bernadette escreverá sobre o mesmo assunto, umas 20 linhas. Tiraremos partido dessas 3 redações. Então, o historiador aqui, né, padre Francis Trochu, está dizendo de que relatos históricos ele tirou aqui, o relato que ele vai nos apresentar no texto, né? Por agora, vai investigar somente as ocorrências exteriores, que são da sua competência. Em presença de Bernadette, não fará nenhuma alusão à miséria de seus pais e não lhes atribuirá os baixos motivos de interesse que o procurador imperial os acusava. Lembra que o procurador imperial chamou atenção a Bernadette e falou: olha, os seus pais são pobres, eles podem tirar proveito disso, da sua ingenuidade, dessas ilusões que você tem de estar vendo, enfim, essa figura lá na gruta. Eles podem estar querendo tirar proveito financeiro disso, porque eles são miseráveis e tal. Não é o caso do Jacomé, né? Logo que Bernadette se sentou, uma porta abriu-se atrás de si. É Mademoiselle Estrade que entra. Mademoiselle Estrade. Madame Jacomé prometera avisá-la se a jovem Subiru fosse interrogada por seu marido. Assim que me encontrei na sala, diz Madame Estrade, fiquei muito arrependida. O meu irmão não ouviria Bernadette. Saí então da sala e fui chamá-lo à pressa. O Estrade, né? Estava nesse momento escrevendo e não queria vir. Agarrei-o por um braço, tirei-o da cadeira e empurrei-o. Cedeu finalmente e entramos na sala. 2 testemunhas. Jean-Marie Estrade e a irmã. Enquanto a irmã ficava no fundo da sala, vendo Bernadette de costas ou de perfil, Jean-Baptiste Estrade, fazendo em direção ao comissário um sinal que explicava a sua visita, veio sentar-se num lugar de onde podia ver o rosto e ouvir as palavras da jovem estática. A criança que tinha diante de mim e que não conhecia, escreveu Estrade na sua história manuscrita. Parecia ter uns 12 anos. Tinha 14. A sua figura era fresca e roliça. O olhar exprimia uma grande doçura e simplicidade. O timbre da voz, se bem que um pouco forte, era agradável. Sentada numa atitude graciosa, muito natural, tinha as mãos cruzadas sobre os joelhos e a cabeça ligeiramente inclinada. A sua roupa era pobre, mas asseada. Quando Estrade e a irmã entraram, Jacomé colocou em cima da secretária papel e lápis. Iniciou o interrogatório num tom da mais insinuante bonomia, dizendo à criança: não tenhas medo. Falaram-me de uma senhora extraordinária que te aparece nas grutas de Massabielle. Como deves saber, o povo diz sempre ou de mais ou de menos. Eu quero saber tudo exatamente. Embora as notas do comissário não fossem encontradas, o interrogatório reconstituiu-se facilmente graças às 2 memórias que se completam mutuamente, deixadas por Jean-Marie Estrade e sua irmã. Como te chamas? Bernadette Subiru. E como se chama teu pai? François Subiru. E a tua mãe?
Luiz Casterro. Que fazes em casa? Vou à escola das irmãs. Ajudo a minha mãe em casa e tomo conta do meu irmãozinho. Diz-me o que viste em Massabielle. Então, docilmente, Bernadette tornou a contar ao comissário Jacomé o que o procurador imperial do Tour ouvira algumas horas antes. Entretanto, o comissário, talvez para uma informação mais ampla, interrompeu-a mais de uma vez. Essa senhora era muito bela? Oh, sim, senhor, muito bela. Então, tão bela como Mademoiselle X? Como Mademoiselle Z? Muito mais. Nem se pode comparar. Era jovem? Sim, muito jovem. Viste-lhe os pés? Não muito. O vestido e as rosas escondiam-nos, à exceção dos dedos. E os cabelos? Um pouco, sob o véu. Dizes, então, que é a Virgem que te aparece? Não sei, ela não me disse. Disseste aos teus pais o que viste em Massabielle? Disse. Que disseram os seus pais? Ao princípio disseram que eu me tinha enganado e que não devia voltar a Massabielle. Sim, Bernadette, não devias voltar a esse lugar. Todos se riem de ti. A tua imaginação enganou-te. Essa senhora que tu julgas ter visto não existe na realidade. Mas, senhor, eu a vi muitas vezes. Não posso estar constantemente enganando-me. Jacomé escrevia sempre depois de cada resposta. Olha, disse-lhe ele, eu escrevo tudo quanto dizes. Se mentires, sofrerás as consequências. Senhor, eu não lhe menti. O comissário ainda não ganhou terreno com essa criança. Mas não haverá um meio de a apanhar em contradição? Se ela não cair na armadilha, alterará o tom. Jacomete enerva-se. As duas testemunhas da cena incomodam-no. Recusa deixar-se vencer por essa pequena insignificante. Não, tu não dizes a verdade, insiste ele. Se tu não me dizes quem foi a pessoa que te obrigou a contar essa história, processar-te-ei como mentirosa. Faça como melhor entender, senhor. Tanto pior, já que assim o quer, será castigada, concluiu o comissário falando consigo mesmo. E solenemente ergueu o papel à altura dos olhos, como se quisesse mostrar que já não se tratava de rir. Bernadette resumiu uma parte do diálogo que se seguiu. Aqui é relato da Bernadette, né? Depois de escrever algumas linhas que eu lhe tinha ditado, acrescentou algo mais que me era desconhecido. A seguir, disse-me que ia fazer a leitura para ver se tinha enganado, e eu escutei atentamente. Mal lera umas linhas, repliquei vivamente: Mas, senhor, eu não lhe disse isso. Encolerizou-se, afirmando-me que sim, e eu repeti-lhe que não. Estes debates duraram alguns minutos. Vendo que eu persistia em dizer-lhe que se tinha enganado, que não lhe tinha dito isso, foi um pouco mais longe. Repetiu as perguntas durante hora e meia. Tu disseste-me primeiro, insistiu o comissário, que era uma senhora bela como Mademoiselle X. Não, eu disse que era mais bela que todas essas senhoras. Que seja, que ela apareceu no fundo da gruta. Não, sobre o silvado. Que os seus cabelos caíam para trás, como um véu. Não, eu disse que ela tinha um véu branco, muito comprido. Quanto aos cabelos, mal se viam. Que ela tinha uma rosa amarela na cintura. Não, o senhor trocou tudo. Ela tinha uma cinta azul e não tinha rosa nenhuma na cintura. Tinha, sim, uma rosa amarela em cada pé.
O depoimento de Bernard, confirma Mademoiselle Estrade, foi explorado em todos os sentidos por Jacomé. Ameaçou-a com o olhar e até mesmo com a mão. A criança não se perturbou. O seu depoimento sempre foi o mesmo. Nada me impressionou tanto como a atitude de Bernadette diante do comissário. É preciso acabar com essa comédia, diz ele por fim. Prometes nunca mais voltar a Massabielle? Senhor, eu prometi ir lá durante 15 dias. A resposta irritou de sobremaneira o comissário. Por verificar que essa criança teimosa lhe fazia frente até ao fim. Perdeu o sangue frio. Tu pensas ainda em voltar lá? Exclamou. Nesse caso, vou procurar os gendarmes. Prepara-te para ires para a prisão. E a mão tremia-lhe de tal maneira, diz Bernadette, que ele nem conseguia encontrar a boca do tinteiro. Enquanto que a acusada respondia placidamente: tanto melhor, não serei tão pesada ao meu pai, e na prisão vem-me ensinar o catecismo. Os fatos precipitam-se. Estrade julga oportuno intervir. Aproximei-me da criança e, fingindo zelar pelos seus interesses, exortei-a a retratar as suas opiniões. Mas Bernadette compreendeu muito bem que eu não tinha autoridade para interferir no debate e não respondeu. Então veja a tranquilidade, a Bernadette, ela não tinha medo de nada, absolutamente de nada. O poder civil para ela não era nenhuma ameaça, não é? Ela estava aqui completamente conformada, né? Com tudo que acontecesse a ela, vindo do poder temporal, porque ela estava sob a ação, sob a graça do poder sobrenatural, né? E veja, ela não sabia quem era essa senhora, mas ela sentia permanentemente a graça que essa senhora lhe tinha trazido, né? Tá certo? Então, essa atitude dela, que talvez nenhum de nós tivesse, né, perante o poder temporal, isso aconteceu quando ela tinha 14 anos, né? E aconteceu nas circunstâncias mais inferiorizadas, né? Ela estava sozinha, ela era ignorante, né? E ela, por si mesma, não teria a menor possibilidade de vencer essa luta, né? Mas ela estava tranquila, né? Com uma tranquilidade rigorosamente sob controle, né? Sob controle. Eu vou ler só a última aqui, o último item, para a gente terminar a leitura de hoje. A intervenção do pai. Durante todo o interrogatório, Bernadette, como ela própria o diz, não cessara de ouvir um murmúrio de vozes vindo do exterior. Uma multidão pejava a rua Saint-Pierre, defronte da casa Senac. Subitamente, quando Estrade se dirigia a Bernadette, um ruído de sapatos cardados ressoou no corredor. François Soubirous apareceu no limiar da porta.
Sentindo que uma ameaça pairava sobre a cabeça da sua preferida, o pobre tímido que os gendarmes, no ano atrasado, ali tinha levado, ousou agora apresentar-se de livre vontade. Eu sou o pai dessa pequena, declarou ele. Ah, é você, disse o comissário. Ainda bem que veio, porque eu ia mandá-lo chamar. Deve ter conhecimento da comédia que a sua filha desempenha há já alguns dias. Tudo isso seria ridículo se a calma da cidade não fosse perturbada. É preciso acabar com essa farsa. A sua filha é menor e você responde por ela. A ameaça deslocava-se. O antigo moleiro viu-se de novo conduzido perante o comissário, acusado, encarcerado uma vez mais, e por quanto tempo? Tremeu e cedeu diante da força. Senhor comissário, respondeu humildemente, eu não quero outra coisa senão acabar com isso. Estamos cansados, a minha mulher e eu, de tudo quanto se tem passado e de ver tanta gente em nossa casa. Servir-me-ei da vossa proibição para não os receber. Eis o que se chama falar, concluiu o comissário da polícia. Acompanhou o pai e a filha, que fez sair pela porta das traseiras, e a multidão debandou. Tudo isso, exclamou Jacomé, quando se encontrou a sós com os Estrade, é, segundo a minha opinião, uma manobra de falsos devotos. Quanto a mim, replicou Estrada, penso que não há nisso nenhuma fraude organizada, mas somente os sonhos de uma criança. Meu caro, argumentou o outro, seguro do que dizia, você não é da polícia. De qualquer modo, tanto um como o outro concordavam num ponto, a exclusão da hipótese do sobrenatural. Fraude, alucinação, não importa. Em seu entender, não havia senão o humano nestas historietas. Não se pode acusar um fiscal e um oficial de paz de não conhecerem quaisquer dados da teologia mística sobre as aparições e os êxtases. Para Jacomé, aquele meio-dia de domingo fora favorável. François tinha vindo mesmo a propósito para contrariar a filha teimosa. O comissário de Lourdes, que não estava isento de ambições, com 37 anos, é legítimo aspirar a mais alto. Podia mostrar-se satisfeito com o caminho que as coisas tomavam. Voltou a ver o administrador e o procurador imperial do Tour. Após bem merecidas felicitações, confessou-lhe, rindo, a sua derrota. Sim, ele tinha sido menos feliz que o comissário da polícia. Não tinha realizado, é certo, um interrogatório propriamente dito, e faltara-lhe o apoio de François. No entanto, considerava prematuro cantar vitória. Quando se souber que Bernadette não irá mais a Massabielle, a emoção popular não poderá ser acalmada. De resto, estaria Jacomé seguro de que a criança não seria conduzida por aquela multidão de devotos, onde ele, a todo custo, julgava residir um enredo desse caso tenebroso? Nesta tarde memorável, as autoridades locais tiveram a alegria de verificar que, antes de partir para Tarbes, com o seu secretário Biguet, o chefe de esquadrão Renault deixara esta ordem de serviço ao sargento de Lourdes. Fica encarregado de enviar um gendarme todas as manhãs à famosa gruta. Ele vos comunicará, e o senhor me comunicará, tudo quanto aí se fizer e disser, o número de pessoas que aí se reunirem, e quem faz parte do grupo. Pela sua parte, o administrador e o comissário de polícia avisaram seus agentes que teriam de vigiar estreitamente a jovem Bernadette Soubirous e de recolher todos os murmúrios dos que se agitam à sua volta. Eis então os movimentos, os primeiros movimentos. Né? Veja que isso aqui, gente, se passou 10 dias depois da primeira aparição. Apenas 10 dias depois da primeira aparição, tá certo? Então, isso aqui está se passando no dia 21
de fevereiro de 1858. Tudo isso que nós vimos, né? Para a gente ter uma visão de perspectiva temporal aí, né? Tá certo? Eu paro então aqui na página 163, tá certo? Do livro, e com essa descrição aqui, tá certo? Nós vamos depois continuar a ver as aparições aqui, tá? E aqui nós vamos ter, né, com essa biografia, né, em relação às aparições de Lourdes, nós vamos ter um relato absolutamente completo, tá certo? Absolutamente completo. A segunda parte do livro, ela se dirá a respeito, né, a vida de Bernadette completamente independente das aparições, né? Então, e aí que nós vamos ver que Bernadette, a santidade de Bernadette, independente das aparições, né? E essa parte do livro que eu acho que é uma das partes mais interessantes, que às vezes nós não temos ideia disso, né? Da santidade de Santa Bernadette, né? O grau de santidade que essa moça ascendeu, né? Tá certo? A Aline está dizendo aqui, em 10 dias juntou muitas pessoas. Sim, as pessoas das localidades próximas, né? Veja, isso ainda não era um fenômeno nem francês e nem mundial, como depois se tornou, né? Tá certo? Era ainda um fenômeno, digamos, local, mas dado a devoção popular, né, já tinha, né, muita gente envolvida, né, muita gente sabendo do caso, comentando o caso, né, e vocês se lembram, né, que a intelectualidade da cidade já estava envolvida nessa discussão, né? Nós já tínhamos, digamos assim, na cidade, um ambiente, né, que separava de um lado, digamos assim, os ateus, os intelectuais, né, aqueles sabichões que diziam que isso era impossível de acontecer no mundo do telégrafo elétrico e das máquinas a vapor, e de outro uma massa de devotos, né, que ansiavam, né, que esperavam, que desejavam, né, que aquelas aparições fossem verdadeiras, né, porque seria uma graça enorme se fosse Nossa Senhora, né? A curiosidade andava rápido sem internet. Se tivesse internet, a internet ela falsifica as coisas, viu, Aline? Ela simplesmente falsifica, né? Hoje a gente vê, né, a quantidade de aparições que Nossa Senhora tem no mundo. A cada momento a gente vê que alguém tem uma mensagem de Nossa Senhora aí, né? Parece um centro espírita, né, recebendo mensagens, né? Parece aquele espírita famoso aqui do Brasil, como é que ele chamava? Já até esqueci o nome dele. Aqui de Minas, né? Que psicografado, né? Como é que chama? Chico Xavier, né? Chico Xavier. E parecia isso, parece hoje isso, né? Mas para a gente ficar vacinado contra essas aparições modernas, né, basta ver a dignidade da aparição, a brevidade das palavras, né, e sobretudo os gestos, né, os cuidados,
os mimos que Nossa Senhora fazia para Bernadette, né? A falta de espetáculo, né? A falta, por exemplo, a Nossa Senhora, tá certo? Ela não falou nada sobre a situação atual do mundo, atual na época, né? A situação de então do mundo. Ela não falou sobre a França. Ela não falou sobre sobre nada. Ela estava ali aparecendo, formando uma alma santa, né? E dando certos recados. Reze pelos pecadores, etc. Né? Eu não vou te dar uma vida boa aqui, agora, né? Mas eu te prometo a vida futura. Né? Então, assim, a dignidade, não é? As expressões, os sorrisos, os mimos, né? Ensinou para ela uma oração particular que só ela sabia. Né? Tudo isso compõe um quadro, né? Para a gente ficar não só pasmo, né? Mas para a gente ficar vacinado, né? Para a gente ficar vacinado contra essa espetacular explosão de aparições de Nossa Senhora e de textos e mais textos que ela fala, que as pessoas escrevem. Nossa Senhora virou uma tagarela, né, atualmente. Ela fala sobre tudo, sobre todos, sobre qualquer coisa, né? Então, assim, é preciso ler e entender as aparições aprovadas pela Igreja, né? As aparições extraordinárias, porque essa aparição de Nossa Senhora de Lourdes, ela, enquanto ela estava se dando, né, tinha esse aspecto, né, de dignidade. Mas depois das 18 aparições, o que Nossa Senhora fez para, digamos assim, certificar a aparição foi uma coisa das mais extraordinárias, uma das coisas das mais extraordinárias, que foram as curas, né? As curas que aconteceram em Lourdes, né? Que continuam acontecendo, né? Das mais variadas naturezas, né? Então, a certificação da aparição, ela vem com o tempo, né? Assim, foi tantas curas que antes do final do século se montou um comitê médico em Lourdes para certificar as curas, cientificamente as curas, né? É uma coisa extraordinária. As curas de Lourdes são um monumento, né? Um monumento a essa aparição, né? A essas aparições de Lourdes, né? Certo? Não, conversões, é incrível a quantidade de, enfim, de fenômenos, né, que ocorreram. E veja, Nossa Senhora Aparecida aqui também tem uma quantidade enorme de curas, né, aqui no Brasil, né? Temos relatos parciais disso, mas é uma coisa extraordinária também aqui no Brasil, né? As curas que Nossa Senhora Aparecida fez no Brasil, né? Tá certo? Pessoal, Deus lhes pague a presença, a paciência, tá certo? E continuaremos, se Deus permitir, a leitura amanhã, tá certo? Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.